Olá pessoal, meu nome é Rubens Ito, sou do Departamento Técnico da FastScan. Apresento esse lançamento da Panasonic, o scanner KVSL 1056. É um scanner de 45 páginas por minuto, 90 imagens por minuto, com leitura de frente e verso do documento em uma única passagem. O modelo KVSL 1056 possui o ciclo diário de 4.000 folhas, sistema de prevenção de folha dupla, tanto mecânico quanto com sensor ultrassônico. Ele possui um sistema que lhe permite a digitalização de passaportes ou documentos mais rígidos. Com o kit de consumíveis com capacidade de digitalizar aproximadamente 250.000 folhas, fazem desse scanner uma excelente opção para o seu negócio. Darei início agora à apresentação e treinamento do software Image Capture Plus da Panasonic. Depois de instalar o scanner, reconhecer no seu Windows, abriremos aqui neste ícone o programa. Essa aqui é a tela inicial do seu programa, onde na esquerda nós temos um botão principal para inicializar a digitalização. Dá um clique nele. Ele exibirá uma tela com alguns perfis já pré-moldados. Isso aqui já vem na instalação do seu scanner. Tem o temporário, o modo texto, imagem. Para alterar essas configurações, aqui embaixo nós temos um botão de configuração de digitalização. Dá um clique nele. Exibirá uma tela com diversas abas. Mostrarei para vocês algumas dessas funcionalidades aqui do scanner e do software. No modo básico, nós temos a origem do papel, uma face e dupla face, sendo uma face para digitalizar somente frente, dupla face para digitalizar frente e verso do documento. Vamos deixar aqui como um exemplo dupla face. Temos tipo de imagem, cinza, preto e branco, cor, modo automático. Por padrão vamos fazer um preto e branco, mas ao decorrer aqui do treinamento faremos um colorido, tons de cinza para vocês verificarem a qualidade da imagem. Resolução. Por padrão, normalmente até aconselhamos a digitalização, a resolução em 200 dpi. Se caso porventura precisarem de uma melhor qualidade no seu documento, pode-se alterar para 300 a resolução. Orientação automática de imagem. Essa função ativando, caso seu documento esteja impresso em modo paisagem ou posicionado de ponta cabeça no equipamento, o software ele reconhece automaticamente os caracteres e orienta automaticamente o seu documento, deixando ele em pé. O recorte automático, ele recorta automaticamente o tamanho da sua folha. Se for um A4, vai recortar no tamanho do A4. Caso seja um papel menor, um A5 ou um papel rascunho, o tamanho que for, ele vai reconhecer automaticamente o tamanho da folha e recortar ele na sua dimensão. Essa última opção, desenviesar, ela é essencial para ele ajustar o seu documento no scanner. Ou seja, caso seu papel entre um pouco torto no alimentador, ele orienta e deixa alinhado o documento. Prosseguindo para a próxima aba comum, ele repete algumas opções. Podem verificar aqui o recorte automático, desenviesar, ele acaba repetindo essas opções. Temos aqui à direita a opção remoção de perfuração. Essa perfuração não são os furos de grampo, e sim são aqueles furos laterais de fichário, de arquivos, né? Que normalmente digitalizando ficariam aquelas bolinhas pretas. Ativando essa opção, ele preenche de branco o seu documento. Isso ajuda até no futuro a diminuir o tamanho do seu arquivo, imaginando numa grande escala aí de arquivos digitalizados. Filtro de imagens, temos remoção de borda. Ou seja, além da gente usar o recorte automático do papel, que ele já vai filtrar melhor essa borda, ele vai fazer essa remoção de borda, ou seja, caso sobre ainda algum filete de borda preta no seu documento, ele consegue remover essa sobra de borda, deixando somente a parte branca mesmo do seu papel, do seu documento. Aqui na próxima aba Layout, nós temos uma opção aqui essencial, principalmente para quem for digitalizar em dupla face, é a remoção de página em branco.
Temos aqui uma relação de pixels que a gente pode trabalhar com níveis de conteúdo do seu documento, deixando ele mais sensível ou menos sensível, para detectar se realmente seu papel está totalmente em branco ou se ele realmente tiver só um carimbo e o scanner não pode identificar que é em branco, então você aumenta ou diminui a sensibilidade aqui dessa opção de remoção de página em branco. Tá? Vou deixar ele ativo, lembrando que aqui na primeira aba estamos usando a opção dupla face, então o que for verso branco ele vai remover e deixar somente o conteúdo para nós. Tá? Outra opção interessante aqui na imagem binária é esse limite dinâmico. Limite dinâmico, o que ele faria? Se o seu documento, por exemplo, tirou uma foto de um documento e imprimiu, ele fica com fundo totalmente escuro. Você tem a possibilidade de clarear esse fundo com níveis. Nível 1 claro, o nível 2 não tão claro, mas já é uma forma de você clarear o fundo do seu documento e realçar o seu texto. O padrão é normal, caso queira escurecer, utilize a opção 4 ou a opção 5. Lembrando que essas opções, ele não vai ser para uma folha, um documento específico, ele vai ser para o seu lote todo. Então, se nós deixarmos aqui claro e começar a digitalização, ele vai clarear todas as folhas do seu documento, e não somente uma folha específica. Tá? Então, vou deixar o padrão aqui sem ativar, mas é interessante a utilização disso para esses tipos de documento. As abas imagem cinza e imagens em cores, elas estão desativadas. Por quê? Aqui na aba básico estamos com o modo preto e branco, ou seja, somente imagem binário será disponibilizado para alteração. Em cinza, então a imagem cinza começa a ser possível, né, a fazer alteração de sua configuração, imagem binária não mais. Mesma coisa aconteceria se colocássemos modo cor. Imagem em cores fica habilitado para fazer alteração, imagem cinza, imagem binária não habilita, ok? Modo alimentar, nessa aba alimentar é que é interessante caso você precise fazer um modo alimentador automático a cada 30 segundos, por exemplo. Isso aqui é para uma produção, então você digitalizou um documento, vai passar um tempo de 30 segundos, o scanner vai querer puxar mais documentos. Então, digitalizou, preparou o documento, colocou no scanner, 30 segundos ele já vai querer puxar mais documentos. Caso não seja necessário uma produção desse modo, né, nessa velocidade, pode desligar esse modo aqui. Depois que a gente configurar essas opções de digitalização, conseguiremos criar um perfil para essa configuração, ou seja, podemos criar um perfil para preto e branco, um perfil para colorido 200 dpi e assim por diante. Para criar o perfil, aqui em cima temos um botão salvar configuração. Dá um clique nesse botão e ele vai pedir o nome do seu perfil. Podemos identificá-lo como dupla face 200, que eu estou usando a 200 dpi, preto e branco, PB. Tá ok? Vamos dar um ok. Ok. Note que aqui na tela à direita ele já foi para o final o perfil novo que nós criamos. Mais em cima tem um botão, um ícone que você pode selecionar, né? Alternar entre ícones e listas. Aí mais estética e modo de uso do software, né? Para inicializar a digitalização, depois de ter feito a configuração, selecionamos o nosso perfil criado. Nome do documento, podemos preencher aqui, vou colocar como documento 001. Esse nome, futuramente vou mostrar para vocês aonde ele facilitaria na hora de concluir, né, o seu documento, na hora de salvar. Vamos deixar como documento 001, colocamos os documentos no scanner e clique em iniciar.
Notem que ele já vai pré-visualizando as páginas digitalizadas em tamanho grande em sua tela e depois ele monta uma grade com todas as folhas digitalizadas, fazendo frente e verso. Aqui os meus versos em branco ele conseguiu remover, e aqui temos 13 páginas, 13 imagens, né, digitalizadas. Então aqui, nessa tela, nós conseguimos, por exemplo, mover um documento para cima, um para baixo. Você consegue alternar a ordem de suas páginas de acordo com o que necessita. Também podemos rotacionar o documento. Aqui em cima temos o botão girar 90 graus ou menos 90 graus, que é o sentido horário, o sentido anti-horário. Rotacionamos 180 graus. Então, sim, você tem uma facilidade aqui para trabalhar com o seu documento antes de salvá-lo, né? E depois, por exemplo, temos as duas primeiras imagens não são para esse documento, eu quero deixá-lo em outro documento. Como é que eu posso fazer? Tem que excluir, digitalizar de novo? Não, você pode simplesmente selecionar as folhas que você não queira nesse documento. Selecionou os documentos que não queira, arraste aqui para o lado esquerdo, para fora do seu lote. O software automaticamente ele cria um novo lote com as folhas que você arrastou. No lote anterior, verificará que as folhas não estão mais lá. Então, isso ajuda muito para você mover documento de um lote para o outro, mudar de ordem, criar documentos a mais para você continuar digitalizando posteriormente, que eu vou mostrar a seguir como é que continua a digitalização no seu lote. Depois que você, por exemplo, outra dica, não precisa, se está no final do seu expediente, amanhã precisa de continuar a digitalização e você tem um documento de 100 folhas para digitalizar, pode simplesmente fechar o software. Vou mostrar para vocês. Ele pergunta: o documento permanece? Termina? Sim. Fechei meu programa. No dia seguinte você vai abrir o Image Capture Plus. Ele vai abrir o seu documento com todo o temporário já na memória dele, e isso antes de salvar seu documento. É interessante para você dar continuidade ao seu trabalho. Para continuar a digitalização, vou preparar mais um documento aqui, continuação do nosso lote no scanner. Ele habilita esse botão à direita, continuar digitalização. Pode escolher qual lote, como nós dividimos, né? Temos 2 lotes aqui de documento. Vou escolher o primeiro lote e clicar no botão para continuar. Ele vai continuar a digitalizar os documentos e colocando as imagens no final do seu lote. Terminou a digitalização, verifique que ele começou a acrescentar as imagens digitalizadas aqui no final do nosso lote. Sempre quando for mover um documento de um lote para o outro, o documento sempre vai para o final. Por exemplo, se nós pegássemos aqui esse que está tombado menos 90 graus e arrastássemos ele para o lote 1, por exemplo, ele vem para o final. Se pegar e arrastar ele de volta para outro lote, ele vai para o final. Tá? Então ele sempre move um documento para o final do lote. Aqui ao nosso lado esquerdo temos a opção Visualização Prévia Automática. Pode notar que normalmente na instalação padrão do scanner pode vir setado essa opção. Quando eu pedir para digitalizar, por exemplo, um documento, vamos posicionar aqui um documento, clicar no botão Iniciar. Note que ele digitaliza a imagem e aparece algumas opções para você escolher se você gostaria de um documento mais escuro, mais claro. Qual é a qualidade de imagem que você quer manter como padrão para as demais folhas que forem passar no alimentador. Então a gente pode escolher, eu quero um pouco mais claro, um pouco mais escuro. Então aqui tem do lado uma seta que consegue mover para cima e para baixo e escurecendo aos poucos ainda a imagem. Depois que selecionar um padrão, você pode clicar aqui na direita, tem um botão para digitalizar tudo.
Ou seja, depois de selecionar esse padrão, clicou neste botão, ele vai digitalizar todo o restante dos seus documentos como o seu lote. Se clicar nesse botão digitalizar seguinte, ele vai puxar somente uma folha e vai mostrar de novo a pré-visualização e assim por diante. Então aconselho, se começar a mostrar essa tela de visualização prévia, escolha o modelo de imagem que gostou, da qualidade de imagem do seu documento, clique no botão digitalizar tudo. Ele vai manter aquele padrão como qualidade e digitalizar todo o restante dos seus documentos. Você pode notar que ele não apareceu mais aquela tela de digitalização prévia. Caso não queira ficar toda hora aparecendo na primeira imagem aquela opção de qualidade, tire essa marcação visualização prévia automática. Aqui embaixo de visualização prévia automática temos a opção redigitalização automática. O que seria essa opção? Notem que nos outros lotes que nós digitalizamos aqui como teste, clicando com o botão direito, ele não habilita para a gente redigitalizar automático o documento. Ou seja, nós não conseguiremos mudar a qualidade dessas folhas que nós digitalizamos. Porque nós escaneamos com essa opção desativada. Vamos fazer um teste agora, ativando essa opção. Vou colocar umas duas folhas aqui para teste. Clicamos no botão digitalizar para criar um novo lote. Iniciar. Note que agora ele mostra as folhas que ele detectou como em branco, tracejado, ou seja, ele detecta, traceja, mas não elimina o documento de sua tela, porque você tem a possibilidade de redigitalizar esse documento. Caso você enxergue que tenha algum conteúdo, algum carimbo, e ele tratou como se fosse uma folha em branco, você consegue clicar com o botão direito, redigitalização automática. Ele vai mostrar para você todas as possibilidades de qualidade do seu documento. Teria que navegar nesses documentos e encontrar algum que ele mostre a sua imagem, o seu conteúdo sem estar tracejado como em branco. Dá um OK. Ele vai voltar a imagem para lá com a qualidade que você selecionou. Vamos dar um exemplo, por exemplo, essa imagem aqui, número 3, botão direito, redigitalização automática. Ele vai mostrar para mim quantas as opções nós temos de qualidade de imagem, tanto mais claro quanto mais escuro. Então você consegue aqui navegar no software, nas abas para a direita, para a esquerda, tentando localizar alguma que esteja um pouco mais clara do que já tinha sido digitalizado. Você seleciona, dá um OK, ele vai repassar aquela imagem, vai sobrescrever aquela imagem como se tivesse feito uma redigitalização, isso sem precisar colocar o papel novamente. Então, assim, é uma sacada muito boa, muito legal da Panasonic com esse software e tem ajudado muito na digitalização dos documentos. Vamos salvar nossos lotes. Nós temos aqui do lado esquerdo a quantidade de lotes, documento 001, e os outros nós não nomeamos. Não tem problema, isso aqui, o nome do arquivo, a gente consegue colocar depois na hora de salvar no seu documento. Vamos selecionar o primeiro lote, documento 001. Notem que aqui ao lado direito, o botão saída de documento, ele assume o nome do lote no nome do arquivo. Então, aquilo lá, primeiramente, quando a gente clica no botão digitalização, o nome do documento, o nome que você colocar ali é o nome que ele vai assumir quando você clicar para salvar o seu documento, o seu arquivo. Tá? Então, pode ganhar um pouco mais de tempo aí nessa etapa. Então, vamos salvar aqui como documento 001, vou salvar na nossa área de trabalho. Aqui, formato, tipo de arquivo, ele te dá essas opções TIFF, PDF, PDF pesquisável, BMP, PDF pesquisável. PDF pesquisável, vou mostrar para vocês aqui a função do PDF pesquisável. O que é um PDF pesquisável, né? Vou deixar ele como pesquisável. Aqui embaixo nós temos o botão configuração do PDF. Importante deixar setado como idioma do destino português brasileiro. Por quê? Ele fará o reconhecimento de acentuação, cedilha no seu documento.
Depois vocês verão que é importante, inclusive para pesquisar alguma palavra, algum conteúdo dentro do seu próprio PDF e ele conseguir reconhecer essas acentuações ou cedilha, algum caractere especial aí para o nosso idioma. Página especificada, ele vai converter para PDF pesquisável com OCR, né? Você escolhe, por exemplo, eu quero com OCR da página 4 até a página 6. Então, da 4 até a 6 ele vai fazer com OCR. Da 1 até a 3 ele vai fazer sem OCR. Então você consegue também desmembrar aqui qual você quer com, ou não, né, com o PDF pesquisável. Como eu quero todo o meu documento PDF pesquisável, todas as páginas, português brasileiro, ok. Aqui nós temos a opção várias páginas e uma página. Várias páginas, ele vai deixar todas as nossas folhas digitalizadas, no caso aqui temos 9 documentos. Todos os 9 documentos, todas as 9 páginas dentro de um PDF, ou seja, teremos um arquivo só com 9 páginas. Ou podemos clicar em uma página, ele criará para a gente cada folha um PDF, ou seja, teremos aqui então 9 PDFs. Então eu quero todas as páginas num PDF só. Aqui do lado esquerdo temos a opção de excluir o documento da lista de documentos. Ou seja, essa opção, depois que clicarmos em botão salvar, ele vai remover o nosso lote do lado esquerdo. Então eu vou deixar ele ativo. Quando clicar em salvar, ele vai demorar aqui um tempo para fazer o nosso PDF pesquisável. Notaremos que do lado esquerdo o nosso documento 001 ele será removido, ou seja, no final de salvar o nosso documento, o lote ele será excluído. Removeu o nosso lote, temos mais 2 aqui para salvar. Aqui, por exemplo, vamos salvar este que nós fizemos com a redigitalização automática e tem essas folhas em branco. Ah, mas está tracejado, como é que ele vai salvar? Faremos os testes agora para vocês acompanharem que ele remove essas folhas detectadas como em branco. Não se preocupem que esteja tracejado e sendo exibido em sua tela. Colocaremos um nome aqui para o documento. Esse aqui será o 002. Vou salvar ele como pesquisável também. Configuração, tá? Português brasileiro, todas as páginas. Excluir documento, salvar. Está salvando e convertendo página 1 de 2, ou seja, as setadas como página em branco, ele removeu de nosso documento. Vamos abrir. Esse aqui é o nosso PDF com OCR. OCR é esse tipo de documento que você consegue fazer a seleção do texto ou pesquisar qualquer conteúdo, qualquer palavra dentro do mesmo documento. Vamos abrir aqui o documento 001, nosso primeiro documento que nós digitalizamos aqui no scanner. Interessante para você que tem instalado em seu computador o Adobe Reader ou qualquer outro visualizador de documento PDF, essa opção editar, pesquisa avançada, ele abre essa tela onde você consegue colocar uma pasta específica do seu computador ou que queira pesquisar qualquer conteúdo de um documento PDF. Vamos, por exemplo, colocar aqui minha área de trabalho e uma palavra que eu queira pesquisar. Essa palavra em específica, ela pode estar em qualquer conteúdo, em qualquer página de seus documentos, de todos os seus documentos, no meu caso aqui, de todos os meus documentos da minha área de trabalho, e também em qualquer título de seus documentos. Ou seja, ele vai encontrar qualquer documento que estiver escrito palavra arquivo. Então, qualquer documento meu da minha área de trabalho toda que tiver a palavra arquivo, ele vai mostrar para mim em sua pesquisa. Ele fala que vai executar e pode exigir algum acesso às unidades. Vamos dar permitir. Ele começa a fazer uma varredura de toda a minha área de trabalho
e vai começar a mostrar aqui o documento que tiver a palavra arquivo e o PDF que tiver que foi digitalizado com OCR, ele vai pesquisar em seu conteúdos e vira o arquivo para você. Vou clicar aqui em parar. No meu documento 001, colocando o mouse em cima, ele te dá o caminho do arquivo. Embaixo ele mostra a palavra localizada, nessa questão aqui a palavra arquivo, e em seguida ele mostra todo o conteúdo da linha em que essa palavra foi encontrada. Ou seja, o que eu estou precisando é essa palavra arquivo de configuração com essa DLL. Então, se eu clicar, ele vai automaticamente na página, ele veio para a página 5 do meu PDF. Em destaque a palavra arquivo de configuração e o DLL na frente, ou seja, você consegue localizar exatamente a linha que você precisa localizar, que seja o nome de o número de um processo, o nome de uma pessoa, de um cliente, um fornecedor. E assim rapidamente você consegue localizar a página dentro de um acervo, seja o tamanho qual for dele, com mais precisão. Bom pessoal, vamos encerrando aqui o nosso treinamento das principais funcionalidades do software Image Capture Plus da Panasonic. Apresentei aqui para vocês o scanner KVSL 1056. Lembrando também que temos o modelo que é lançamento da Panasonic KVSL 1066. Possui as mesmas funcionalidades, os mesmos recursos que o 1056 aqui apresentado, porém ele possui uma velocidade maior, de 65 páginas por minuto, e um ciclo diário de 5.000 documentos. Fico à disposição, qualquer dúvida, podem entrar no nosso site, colocaremos aí no vídeo www.fastScan.com.br. Nosso telefone DDD é 11 4330 7855. Deixo aqui um abraço e até mais.